Olá, bom dia! Nova semana chegando, sempre inseridos, mergulhados na graça de Deus. Abençoada seja esta segunda-feira, 12 de agosto de 2024. O nosso super abraço vai para Jéssica Borges, de Divinópolis, Minas Gerais. Parabéns pelo seu aniversário. Este podcast é um oferecimento Vimarra Construtora Londrina. Conheça o Residencial Splendore, bem pertinho aqui da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. Grupo Predial, gestão e contabilidade para condomínios. Pensou condomínios? Pensou Predial. BMX Seguros e Planos de Saúde. O seu parceiro na busca por impulsionar negócios e simplificar processos. Na descrição deste podcast, você encontra o site de todos os nossos patrocinadores. Prestigie! Os 5 versículos do Evangelho de hoje falam de 2 temas muito diferentes. O primeiro tema é o segundo anúncio da paixão, morte e ressurreição de Jesus. O outro informa sobre a conversa de Jesus com Pedro sobre o pagamento de impostos e taxas do templo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor nosso Deus, Rei do céu e da terra, dirigi e santificai nossos corações e nossos corpos, nossos sentimentos, palavras e ações, na fidelidade à vossa lei e na obediência à vossa vontade, para que hoje e sempre, por vós auxiliados, alcancemos a liberdade e a salvação. Amém. Mateus capítulo 17, versículos de 22 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galiléia, Ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O primeiro anúncio da paixão, que está em Mateus capítulo 16, provocou uma forte reação por parte de Pedro, que não queria saber do sofrimento e nem da cruz. Jesus respondeu com a mesma força: Vai para longe de mim, Satanás. Mateus capítulo 16, versículo 23. Aqui no Evangelho de hoje, traz o segundo anúncio da paixão. A reação dos discípulos é mais branda, menos agressiva. O anúncio produz tristeza. Parece que começam a compreender que a cruz faz parte do caminho. A proximidade da morte e do sofrimento pesa sobre eles, gerando forte desânimo. Mesmo que Jesus tente ajudá-los, a resistência de séculos contra a ideia de um Messias crucificado fica ainda maior. E aí, ao chegarem a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo perguntam a Pedro: O teu mestre não paga o imposto? Pedro responde: Sim. Desde a época de Neemias, lá no século V a.C., os judeus que regressaram do exílio da Babilônia
comprometeram-se solenemente na Assembleia a pagar os vários impostos e taxas para garantir que o templo continuasse funcionando e cuidar da sua manutenção, do serviço sacerdotal, da própria construção e preservação do templo. Neemias capítulo 10. E pelo que parece da resposta de Pedro, Jesus pagava este imposto como todos os judeus faziam. E aí a conversa entre Jesus e Pedro é um tanto quanto estranha. Ao chegar em casa, Jesus pergunta: "O que você acha, Simão? De quem os reis desta terra cobram impostos e tributos? Dos próprios filhos ou dos outros?" Pedro respondeu: "Dos estranhos." E Jesus diz: "Então os filhos estão isentos, são livres." Provavelmente isso reflete uma discussão entre os cristãos judeus antes da destruição do templo, lá pelo ano 70. Eles se perguntavam se deviam ou não continuar a pagar o imposto do templo, como faziam antes da chegada de Jesus. Descobrem que não têm obrigação de pagar este imposto. Os filhos estão isentos. E Jesus, para não escandalizar, realiza a contribuição. Mas aí vem a conclusão da conversa sobre o pagamento do imposto. Ainda mais estranha que a conversa é a solução que Jesus dá à questão. Ele diz a Pedro: "Mas para que não se escandalizem, vai ao mar, lança o anzol e apanha o peixe que vier. Abre-lhe a boca e encontrarás uma moeda de prata. Por mim e por você, você vai lá e paga o imposto." Estranho milagre. Estranho como aqueles 2.000 porcos que se lançaram ao mar. Marcos capítulo 5. Qualquer que seja a interpretação deste fato milagroso, esta forma de resolver o problema sugere que se trata de um tema que não tem muita importância para Jesus. Santa Joana Francisca de Chantal. Ela nasceu no ano de 1572, na França. Ficou órfã de mãe muito cedo. Seu pai era presidente de uma seção política em Borgonha e, por intriga, sofreu muitas humilhações e pobreza, mas teve sempre um caráter exemplar, orientando a família na verdadeira fé. Assim, com 5 anos, Joana respondeu a um calvinista que questionava seu pai a respeito da transubstanciação. Ela disse o seguinte, abre aspas: "O Senhor Jesus Cristo está presente no Santíssimo Sacramento, porque Ele mesmo disse: se pretendeis não aceitar o que Ele falou, fazeis dele um mentiroso." Fecha aspas. Aos 20 anos, Joana se casou com o barão de Chantal, indo morar no castelo. O casal teve 4 filhos, educados pelo seu santo exemplo. Ela era caridosa, humilde com todos, com esposo, filhos, empregados. Instituiu a missa diária para que todos eles participassem e cuidou pessoalmente da educação religiosa dos seus servidores, como também das suas necessidades materiais. Um acidente de caça a deixou viúva aos 28 anos. Perdoando os responsáveis, se dedicou à educação dos filhos entre orações e trabalhos. Por essa época conheceu o bispo de Genebra, o futuro São Francisco de Sales, que se tornou seu diretor espiritual e a orientou para uma vida religiosa. Depois de 9 anos de viuvez, tendo já as filhas bem casadas e o seu filho de 15 anos, herdeiro do baronato, sob a tutela do avô, retirou-se para um convento. No ano seguinte, em 1610, fundou com São Francisco de Sales a Congregação da Visitação de Santa Maria, as Irmãs da Visitação de Nossa Senhora, conhecidas também como Salesianas e Visitandinas, com o carisma do cuidado dos doentes. Foi sua primeira superiora, acrescentando ao próprio nome de Francisca. A partir de então, devotou-se exclusivamente a esta obra. A primeira casa foi em Annecy. Ela fundou mais 75 com o auxílio da sua fortuna. Após um período de grande sofrimento por causa de uma febre, Joana morreu em Moulins, aos 13 de dezembro de 1641. Neste ano já havia 90 casas da ordem na França e atualmente a obra está presente no mundo todo.
Santa Joana Francisca de Chantal é venerada como modelo de perfeição em todos os estados de vida feminina, solteira, casada, mãe, viúva, religiosa, em todas. Oremos. Deus e Pai de amor, que para nos instruirdes na verdade não poupastes a vida do vosso próprio Filho, concedei-nos por intercessão de Santa Joana Francisca de Chantal a disposição de nos santificarmos em todas as situações que nos permitis vivenciar e nos dedicarmos à imitação do carisma da sua congregação, à cura dos doentes, principalmente os da alma, com nossas orações, sacrifícios, evangelização e fidelidade total aos vossos ensinamentos. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma semana de muitas realizações para você e que todos nós avancemos na vida em Deus. Até amanhã.